Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós estamos muito felizes de poder estar mais uma vez reunidos, estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para juntos estudarmos a palavra de Deus, essa palavra que é viva, eficaz, essa palavra que é o poder de Deus para a transformação da vida do homem. Nós queremos te convidar para nós iniciarmos este culto orando. Nós cumprimentamos também os nossos irmãos e amigos que participam através das redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Chame a todos para participarem deste culto. Mas agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Quero convidar a irmã Márcia, que esteja vindo até o microfone. Nós vamos orar. Tudo que for feito aqui nessa noite seja para a honra e glória do Senhor, e que todos nós estejamos com os nossos corações abertos e com o propósito de cultuar a Deus. Oremos. Glorioso Deus, bendito eterno Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, pelo dia, ó Deus maravilhoso que o Senhor nos proporcionaste, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor nos concedeste, Senhor. Agora, Senhor, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, a vida do teu servo, ó Deus, que está, ó Deus, diante de ti para trazer o recado do Senhor, abençoando a vida dos irmãos que já se fazem presente, cuidando daqueles que não podem vir porque estão, ó Deus, doentes, ó Deus, e muitos não podem vir por causa de sua a idade avançada. Ó Deus, visita cada um irmão, ó Deus. Suplicamos, ó Deus, pelo nosso país, suplicando, ó Deus, pelo mundo inteiro. Ó Deus, te pedimos a misericórdia do céu, que o Senhor nos ensine cada dia mais a proclamar com clareza a salvação proclamada, ó Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, com humildade, ó Deus, com esperança, proclamar ao mundo que só Jesus Cristo salva, e só em Jesus Cristo há salvação, ó Deus, e solução para todas as lutas, ó Deus, que vier sobre o nosso encontro. Cuida da minha mãe, ó Deus, o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, curando, se assim for a vontade do Senhor. Abençoe os adolescentes, os jovens, ó Deus, o Senhor esteja cuidando da igreja do Senhor aqui na terra, a igreja que proclama o teu santo nome. Fica conosco, ó Deus, ensina-nos cada dia mais a falar contigo, porque nós não sabemos, mas queremos, ó Deus, cada dia mais estar próximo do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, convidar a irmã Raquel, para que possamos estar louvando ao Senhor neste momento.
e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Amém. Glória a Deus. Sem Jesus não dá. Mas aqueles que confiam nele, depositam sua vida nele, permanecem firmes, assim como os montes de Sião. Nós vamos continuar o nosso estudo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos juntos estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje falando sobre um tema, continuando na verdade, falando sobre a segunda vinda de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo falando e instruindo essa igreja a respeito de algumas questões importantes. E Deus, através da sua palavra, hoje também nos instrui a respeito dessas questões. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos na versão aqui do Data Show. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o teu santo e precioso nome, Pai, pela tua graça e misericórdia, pela tua palavra, Pai, revelada a nós, registrada, ó Pai, em tua palavra, e nós podemos agora estudá-la. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que pela misericórdia do Senhor, use o teu servo, o seu Santo Espírito nos ensine nessa noite, para que o seu nome seja glorificado, possamos compreender a sua palavra e vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui, nesse trecho, nesse início do capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando à igreja em Tessalônica, lembrando que essa é a segunda carta, o apóstolo Paulo já havia enviado uma primeira carta para a igreja em Tessalônica, e os irmãos se lembram, nessa primeira carta ele falou a respeito da vinda de Cristo, mas agora ele precisa ainda corrigir alguns equívocos que estavam acontecendo naquela igreja, muito provavelmente por causa de que quando ele envia a primeira carta, alguns falsos mestres fazem uma interpretação errada, equivocada a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui a respeito disso, a respeito dos equívocos, dos erros que aquela igreja estava cometendo em relação ao entendimento da segunda vinda de Cristo, porque nós vamos ver aqui, ele vai falar a respeito do equívoco de marcar datas, nós já vimos isso lá na primeira carta, dizendo que nós não devemos procurar datas, marcar datas para a segunda vinda de Cristo, porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso, que somente o Pai, isso pertence a Deus, Deus sabe quando será, e Ele não nos deu a conhecer, portanto não devemos procurar conhecer isso, mas ao mesmo tempo Jesus disse que haveriam sinais, haveriam coisas que aconteceriam, e nós deveríamos estar atentos e preparados, não tentando adivinhar quando será, mas sempre estando preparados como igreja do Senhor para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui que essa igreja havia ali dois erros que estavam sendo cometidos. O primeiro era tentar adivinhar a data, marcar uma data para o retorno de Cristo. Alguns diziam inclusive que Cristo já havia retornado. Os irmãos vão ver isso quando nós fomos aqui estudar o texto juntos. E o segundo equívoco é que eles não estavam atentos aos sinais, que o apóstolo Paulo já havia os ensinado, já havia falado com eles, mas eles não estavam atentos. O apóstolo Paulo vai afirmar que a segunda vinda de Cristo será após, ou seja, antes de Jesus Cristo vir, irá acontecer duas coisas, ele revela aqui nesse texto, ele fala nesse texto: a apostasia e a vinda do homem do pecado. Nós vamos entender isso juntos aqui no texto, na palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vai iniciar falando a respeito disso, a respeito de que a igreja de Tessalônica ela precisava estar atenta e ela não podia continuar cometendo esses erros, não podia cair nesses enganos. E o primeiro engano que ele fala é o engano de marcar datas para a segunda vinda de Cristo. Observe o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanham no Data Show. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo,
e a nossa reunião com ele, pedimos a vocês que não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. O que o apóstolo Paulo está falando? Não sejam enganados. Vocês já sabem como será, vocês já foram ensinados a respeito disso, então não sejam facilmente enganados a respeito disso. Nem fiquem perturbados por causa disso. A segunda vinda de Cristo, nós já vimos aqui isso juntos, para a igreja não é desespero, não é perturbação, mas é algo que nós desejamos, que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a segunda vinda é algo que nos dá alegria, estaremos eternamente com Ele, o reino de Deus será visivelmente estabelecido na segunda vinda de Jesus Cristo. Não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, ou seja, muito provavelmente alguém enviou alguma carta falando sobre isso, como se fosse o apóstolo Paulo, tentando enganar a igreja. Então ele diz, não seja enganado por carta como se fosse de nós. E os irmãos vão observar que nessa segunda carta, no final, ele vai falar que ele assinou a carta. Por que ele diz isso? Normalmente o apóstolo Paulo tinha colaboradores que escreviam a carta para ele. Ele falava e eles escreviam. Mas essa, ele diz no final, eu estou assinando de próprio punho, para vocês saberem que sou eu e vocês não sejam enganados. Então, ele diz que por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, alguém estava interpretando ali de forma errada a respeito da segunda vinda de Cristo, dizendo que Jesus Cristo já havia retornado, já havia acontecido a segunda vinda de Cristo. Alguns crentes de Tessalônica estavam sendo enganados por falsos mestres, estavam acreditando nisso, que a segunda vinda de Cristo já havia acontecido. Então, eles fixaram uma data, e essa data já havia passado, então eles começaram a acreditar nisso, e isso gerou confusão, porque todas as vezes que nós falamos e queremos falar a respeito de coisas que a Bíblia não fala, nós geramos confusão. Toda vez que a nossa doutrina, toda vez que nosso ensino passa daquilo que é a palavra de Deus, muito provavelmente nós vamos entrar em confusão e vamos colocar os nossos irmãos em confusão, e é isso que estava acontecendo. Eles estavam marcando datas, aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito, que não era para ser feito na primeira carta. Então, Paulo já havia ensinado a respeito da segunda vinda de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses 2, como nós estudamos, e a necessidade de estar preparado. O apóstolo Paulo fala, a vinda vai ser repentina, vocês precisam estar preparados. Lembra, ele diz, mas todos verão quando isso acontecer. Todos verão. Ele chegará no céu e todos verão Jesus Cristo vindo em poder. Nós estudamos isso com os seus anjos. Então, eles estavam confundindo a vinda repentina com a vinda imediata. A vinda de Jesus Cristo é algo que pode acontecer em qualquer momento, mas não é algo... O apóstolo Paulo não era que eles estavam achando que Jesus Cristo estava demorando para voltar, mas eles achavam que Jesus Cristo já havia voltado. É bem provável que, como nós dissemos, após a leitura da primeira carta, alguém interpretou de maneira errada e disse isso, gerou essa confusão, ensinando falsas doutrinas a respeito daquilo que o apóstolo Paulo estava falando aqui, a segunda vinda de Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo diz, não fiquem perturbados com isso. Versículo 2, e estar perturbado é ficar agitado, não fiquem agitados por causa disso, não fiquem desesperados por causa disso, não fiquem transtornados por isso. Vocês precisam ter uma correta compreensão da palavra de Deus, vocês precisam ter uma correta compreensão a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Somente Deus conhece esse dia, nós não podemos marcar datas, mas nós podemos observar os sinais que vão acontecendo, aquilo que está escrito na Bíblia e vai acontecendo com o passar do tempo. Então, ele vai dizer que o segundo equívoco, além de eles terem marcado data, algo que nós não podemos fazer, a igreja em Tessalônica não podia fazer, e nós também não podemos fazer, porque só Deus sabe quando será a segunda vinda de Jesus Cristo, mas o segundo equívoco é que se eles observassem os sinais, eles saberiam que Jesus Cristo não havia voltado, porque eles saberiam que esses sinais ainda não haviam se cumprido. Observe o que diz o versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não sucederá, isso o que? A segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que venha primeiro a apostasia, e sem que seja revelado o homem
do pecado, o homem, o filho da perdição. Nós não podemos marcar a data, mas precisamos estar atentos aos sinais. Então ele diz, existem 2 sinais que vão acontecer antes dessa vinda. Se vocês tivessem prestado atenção, já saberiam que Jesus Cristo não voltou ainda. Já estariam sabendo disso. Então o apóstolo Paulo está pontuando aqui 2 sinais, a apostasia e o homem do pecado, o homem da iniquidade, que é aquele que o apóstolo João, na sua carta, vai chamar de o anticristo, que é como nós mais conhecemos, o anticristo. E quando a gente fala em anticristo, a gente precisa esclarecer algumas coisas. O apóstolo João, na sua carta, vai dizer que todo aquele que nega o Filho e o Pai é um anticristo, é alguém que se rebela contra Deus. Mas esse anticristo que o apóstolo Paulo está falando aqui, o apóstolo João também vai falar, é o anticristo escatológico, ou seja, o anticristo que virá nos últimos tempos, que virá no tempo do fim. A vinda do anticristo vai anteceder, vai ser antes da vinda de Jesus Cristo, porque ele virá, ele terá um tempo que estará na terra, será adorado na terra, porque o mundo ele jaz em quem? No maligno, e o anticristo é um instrumento, uma ferramenta do maligno. Então, ele virá, durante um tempo ele estará na terra, ele será adorado, ele perseguirá a igreja, fará oposição a Deus e à igreja, e então, depois disso, o versículo 8 vai dizer que Jesus Cristo vai vir, e com um sopro, com a manifestação da sua vinda, com um sopro, Jesus derrota ele. Nenhum ser humano, enquanto o anticristo estiver na terra, será capaz de derrotá-lo. Mas Jesus, com um sopro, derrotará ele. Porque não há nenhum poder capaz de suportar o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. Então, ele fala disso. Acontecerá antes da vinda de Cristo, igreja em Tessalônica. Acontecerá antes da vinda de Cristo, igreja batista no bairro Novo Mundo, a apostasia e a vinda do homem da iniquidade. E o que é apostasia? Apostasia, a palavra aqui, apostasia significa queda, caída, rebelião, revolta. Aqueles que apostatam da fé são aqueles que caem e que se rebelam contra Deus, porque na verdade nunca pertenceram a Ele. É importante nós entendermos isso. Ah, pastor, então, quando o anticristo vier, quando acontecer a apostasia, o crente verdadeiro, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele vai apostatar da fé? Não. O verdadeiro cristão, aquele que foi salvo pela graça de Deus, a palavra de Deus diz que nada, aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo, ninguém pode tirar dele. Mas aqueles que nós sabemos, queridos irmãos, que essa é uma triste realidade, nas nossas igrejas existem muitos que se dizem cristãos, mas não são. Muitos que se dizem salvos, mas não são. Então a apostasia será o quê? A revelação de tudo isso. Quando chegar o fim, o tempo do fim, aqueles que se dizem cristãos, mas não são, apostatarão da fé, se rebelarão contra Deus e mostrarão quem verdadeiramente são, porque são servos do anticristo, são servos do diabo, não servos de Deus. Isso é a apostasia, é a revelação daqueles que não são verdadeiramente servos de Deus. Essa apostasia, sem Deus, quando nos rebelamos contra Ele, estamos saindo e indo para o lado do inimigo. Estamos apostatando, abandonando o exército de Cristo e indo para o exército de Satanás, porque na verdade os que fazem isso nunca foram do exército de Cristo. Se fingiam, se faziam de exército de Cristo, mas nunca foram. Então apostatar é desertar do exército de Deus e passar para o lado do inimigo. E do lado do inimigo nós sabemos, assim como o inimigo, assim como Satanás está condenado ao lago de fogo, o inferno, todos que estiverem com ele, todos aqueles que se rebelarem contra Deus, assim como ele fez, estarão condenados igualmente ao inferno. A palavra de Deus vai mostrar ainda que essa apostasia refere-se também ao desvio da lei. Nos últimos dias, a posição dos homens, a oposição dos homens a Deus, bem como a imoralidade e a iniquidade vão crescer grandemente. Nós temos visto isso, amados.
muita oposição a Deus, muita oposição ao cristianismo, muita oposição ao evangelho, crescendo, a iniquidade crescendo, a impureza crescendo. Nós temos visto isso acontecer. Tudo isso vem acontecendo com o passar do tempo. Essas coisas são associadas com o aumento de guerras também, guerra entre as nações, e com a atividade de falsos mestres, falsos profetas. Será que existe falsos mestres e falsos profetas no nosso tempo? Quantas pessoas estão pregando algo totalmente diferente da Bíblia, usando a Bíblia, falando que estão pregando a palavra e pregando adoração ao homem, pregando adoração a Satanás, em vez de adoração a Deus, distorcendo o que a palavra diz, colocando o homem no centro, quando na verdade o centro de tudo é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar atentos a isso. É importante estarmos atentos. A outra questão que ele vai falar, além da apostasia, antes da segunda vinda de Cristo, vai acontecer o aparecimento do homem do pecado. Ainda no versículo 3 ele vai dizer isso. O movimento de apostasia, ele chega no seu auge, quando o anticristo ele vem. O homem do pecado, o filho da perdição, como o apóstolo Paulo vai chamar aqui na sua carta, esse vai ser na terra o líder maior dos apóstatas, dos que se rebelarão contra Deus, que se rebelarão contra a igreja e vão perseguir a igreja. O movimento de apostasia vai chegar ao auge, o movimento de rebelião contra Deus vai chegar ao auge quando esse líder maior, o homem da iniquidade, o anticristo, ele for revelado. E esse homem, também chamado de o filho da perdição, chamado de o iníquo, aí na palavra de Deus, é como o apóstolo Paulo chama aquele que João vai chamar o anticristo. Então, quando nós lemos aqui o homem do pecado, e lemos lá na epístola de João, o anticristo está falando da mesma pessoa, aquele que virá antes da vinda de Cristo. E assim como Jesus será revelado, terá a sua revelação, esse anticristo também será revelado. O texto que nós estamos lendo aqui, ele fala a respeito da pessoa do anticristo, do caráter do anticristo e da derrota que ele vai sofrer. O homem da iniquidade, a identidade desse homem, ela vai ser revelada. O apóstolo Paulo nos dá algumas características nesse texto. Vamos ver juntos algumas características. A palavra anticristo, ela tem um significado. A palavra anticristo, ela significa contrária, no lugar de Cristo. O que Satanás queria fazer lá no início, na rebelião nos céus? Tomar o lugar de Deus. E o anticristo, ele vai querer o quê? O lugar. Ele é um usurpador. Ele quer tomar o lugar, a glória e a autoridade de Deus, mas ele já está derrotado. E ele jamais conseguirá fazer isso. A palavra anticristo significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. Assim, o anticristo é ao mesmo tempo um adversário e alguém que quer tomar o lugar. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido como se ele fosse Deus. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como se fosse um Deus. E um dia ele vai produzir o anticristo, a sua obra-prima, nessa tentativa de fazer com que o mundo o adore e acredite nas suas mentiras. O caráter desse homem, desse anticristo, está descrito no versículo 3 e também no versículo 8. Paulo, ele não usa o termo anticristo nessa carta, ele usa o homem do pecado ou o homem da iniquidade, dependendo da sua versão. Essa designação anticristo é usada pelo apóstolo João, como nós dissemos. Mas esse é o nome que nós podemos identificar aqui, e é o mais conhecido, esse que o apóstolo Paulo chama de homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe a Deus, aquele que quer se exaltar acima de todos, aquele que quer se proclamar Deus, também chamado de iníquo. Ele é o homem da iniquidade. E o que é iniquidade? Ele é o homem que se opõe, que se exalta, que se assenta no templo de Deus, que quer proclamar a si mesmo.
como Deus, mas será morto por Deus e condenado ao inferno. A palavra iniquidade descreve a condição de alguém que vive contrário à lei, contrário à vontade de Deus. Então esse homem é alguém que vai se rebelar totalmente contra Deus e viverá totalmente a contrariedade da lei de Deus. Tudo aquilo que é agradável a Deus será o contrário que esse homem fará, porque ele é um agente de Satanás. O homem da iniquidade, ele vai realizar os desejos de Satanás. Ele é um servo de Satanás sobre a terra, liderando a rebelião contra Deus, de todos aqueles que servirem, que se rebelarem contra Deus, todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, estarão servindo ao anticristo. É importante a gente observar que a apostasia, o abandono, não é simplesmente abandonar a Deus, mas é se rebelar contra Ele, é ir contra Ele. E assim também, o homem sem lei, o homem da iniquidade, ele não simplesmente só não ouviu a lei de Deus, mas ele ouve, ele conhece a lei de Deus e a rejeita. Rejeita a lei de Deus. E todos aqueles que fazem isso, estão se colocando como filhos como filhos do próprio anticristo, como servos dele. Assim também o homem da iniquidade é um transgressor, ativo, agressivo, que perseguirá a igreja. Ele é o filho da perdição. Versículo 3, deixa eu colocar na tela. Ele fala no final, o filho da perdição. Seu caráter é corrompido e o seu destino está definido ali. Qual é o destino do anticristo? A perdição. O que é a perdição? A condenação. Então, o anticristo é alguém que se rebela contra Deus com o poder de Satanás, com a eficácia de Satanás, e todos aqueles que igualmente a ele se rebelam contra Deus, também são filhos da perdição, também estão condenados ao inferno. Esse ser, o anticristo, ele é um ser totalmente perdido, designado para estar condenado, designado para a perdição. Ele será lançado no lago de fogo, que diz lá em Apocalipse 19. Às vezes a gente tem uma imagem muito errada do inferno. Você já viu algum desenho ou imaginou o inferno lá com um lugar pegando fogo e Satanás lá atormentando os outros? Alguém tem essa imagem na cabeça? Muita gente, né? Mas ele vai estar lá sendo atormentado também. O lago de fogo é para Satanás. Mas infelizmente, assim como ele, muitos rejeitam a Deus e terão o mesmo destino. O lago de fogo, o inferno, não é um local onde Satanás vai reinar, não. Ele vai estar lá sofrendo também. Ele vai estar lá passando por sofrimento também. É um local de tormento e tormento eterno. Lembra? Nós falamos aqui no outro estudo. Pensa em algo muito ruim e pensa nesse algo muito ruim sem fim. É isso. Tormento eterno. Ele está condenado à perdição. Ele não vai reinar em lugar nenhum, não. Ele vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo e condenado ao inferno. Ele é o iníquo. Versículo 8. Vamos ler juntos? E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A palavra grega anomos, traduzida por iníquo, significa ilegal. Iníquo, aquele que vive sem lei. O anticristo será um homem corrompido, grandemente corrompido, que não fará nada conforme a lei. Ele será inspirado pelo poder de Satanás. Ele vai atuar, a palavra diz, na ação e na eficácia de Satanás. Ele terá um caráter perverso, tão perverso como o caráter de Satanás, porque ele é servo dele. E o que ele vai fazer? O que esse anticristo ele vai fazer quando ele vier e for revelado aqui na terra? Versículo 4, vamos ver o que ele faz. Vamos juntos? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O que ele fará?
vai se opor a Deus, vai se opor à igreja de Deus, vai querer ser adorado como se fosse ele o Deus. Queridos, é importante nós compreendermos essa palavra. É importante termos a percepção correta da segunda vinda de Jesus Cristo. É importante termos a percepção correta da palavra de Deus, para que não caiamos em equívocos, não caiamos em enganos. Aqui, nesse versículo, 2 fatos precisam ser bem observados. O anticristo ele vai se opor a Deus e vai perseguir a igreja. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, considerando ele como se fosse o próprio Deus. Esse homem é um adversário de Deus, que não tem poder contra Deus, mas vai atingir a vida de muitos aqui na terra. Muitos serão condenados à perdição junto com ele. O anticristo é uma espécie de encarnação do mal, que tenta se opor a Deus, se opõe à igreja. Ele será uma pessoa totalmente maligna. Ele será não apenas um opositor, mas alguém que vai atacar, que vai ir contra Deus e contra todos os servos verdadeiros de Deus. Profeta Daniel, porque se nós formos falar de todos os textos que falam sobre isso, nós vamos ficar aqui durante um bom tempo. Eu gostaria muito, mas eu sei que os irmãos precisam ir para casa. Mas lá em Daniel, a palavra de Deus fala a respeito desse homem. Em João, em Apocalipse, a palavra de Deus está falando a respeito do anticristo, do iníquo, do homem do pecado, do filho da perdição. Daniel diz, o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, diz que esse homem, ele proferirá palavras contra Deus, ele falará contra Deus, contra o Deus que é sobre todos, ele falará coisas incríveis, coisas abomináveis contra Deus. O apóstolo João, lá em Apocalipse 3:6, vai dizer que esse homem, ele abre a sua boca e blasfema contra Deus, para lhe difamar o nome. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, diz lá em 1 João, capítulo 2. O anticristo, ele não apenas se opõe a Deus, mas também persegue a igreja de forma implacável. Mas a igreja verdadeira não se dobrará diante dele. Muitos que dizem ser filhos de Deus, mas não são, se dobrarão ao anticristo. Mas a igreja verdadeira preferirá morrer, perder a vida física aqui e ter a garantia da eternidade com Deus, do que apostatar da fé, do que negar a fé, do que negar a Deus e servir ao anticristo. A igreja de Cristo nesse tempo será uma igreja mártir, que dá a sua vida, que é morta por amor a Deus, não nega a sua fé. Mas os crentes fiéis, eles vencem. A igreja, ela vence o anticristo e prefere morrer do que apostatar da fé. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, nós vemos isso. Homens preferendo morrer do que negar a fé. Porque, queridos, não há nenhum mal que possam nos fazer aqui que é maior do que o bem, que o benefício que nós já temos em Cristo Jesus. Se nos tirarem a vida aqui por amor a Cristo, nós temos uma vida eterna para viver após isso. Mas se negamos a Cristo e não somos filhos dele, então nós viveremos uma morte eterna, um sofrimento eterno no lago de fogo, no inferno. A adoração ao anticristo, a rejeição a Deus é a mesma coisa que adorar a Satanás. O mundo vive um ensaio para isso. Quantos já estão adorando a Satanás? Quando nós adoramos a nós mesmos também, é importante observar isso. Quando nós adoramos ao homem, achamos que nós somos o centro de tudo, isso é idolatria, é adoração a nós mesmos. E idolatrar a si mesmo é idolatrar a Satanás. É acreditar no engano de Satanás, nas mentiras dele. Não podemos cair nesses enganos.
A adoração de ídolos é uma espécie de adoração a Satanás. O grande e último plano do anticristo é levar seus servos a adorarem a Satanás. Esse será o período da grande apostasia. Muitos não suportarão a verdade de Deus, não suportarão a sã doutrina, a doutrina do Evangelho. Lá em 1 Timóteo 4 vai dizer isso. A adoração ao anticristo atingirá toda a terra. Ele terá seguidores em toda a terra. Será um grande líder, que levará todos os seus liderados para o inferno, para a perdição, para sofrer com ele. O apóstolo João diz que o adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles todos que habitam sobre a terra e não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 13:8. Se eu tenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo, eu não vou me dobrar diante do anticristo. Eu não vou adorá-lo, porque eu já tenho um Senhor, e não vou me dobrar diante dele. Mas se o meu Senhor é o meu próprio ego, se o meu Senhor é o meu próprio orgulho, se o meu Senhor são as minhas vontades carnais, e eu não sirvo a Jesus Cristo, quando vier o anticristo com as suas mentiras, com os seus falsos milagres, eu vou me curvar diante dele. Infelizmente serão muitos, inclusive que estão dentro das igrejas, e que farão isso. E a palavra de Deus diz que o cenário para isso já está sendo preparado. O mistério da iniquidade, versículo 7, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O mal já está no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, o mal já atua no mundo. Está preparando o cenário. Mas quando então esse anticristo virá? Só quando Deus deixar. Só quando for o tempo determinado por Deus. Só quando Deus tirar aquilo que o detém. A palavra de Deus nos diz no versículo 7. A palavra mistério aponta que o que era desconhecido e impossível de ser descoberto pelo homem, exceto pelo intermédio da revelação de Deus. Ou seja, o mistério da iniquidade, o mal já atua no mundo. Mas quando o anticristo vier, esse mal será escancarado. Será revelado. Vivemos, querido, um tempo de apostasia. Nós vivemos um tempo de rebelião contra Deus. Os valores morais estão sendo abandonados. A palavra de Deus é zombada por muitos. Os homens estão indo de mal a pior. Rejeitam a verdade e acreditam em mentiras. O cenário, o palco está sendo montado para a vinda do anticristo e para o glorioso retorno de Jesus Cristo. O que Deus abomina está sendo aplaudido. Aquilo que é contra a vontade de Deus é aplaudido pelo mundo, e aquilo que é a palavra de Deus é pisado pelo mundo como se fosse lama. Nós vemos isso todos os dias. Basta estar atento, basta observar a palavra de Deus e observar o que o mundo vive. E muitas vezes nós somos influenciados por essas coisas. E achamos, por exemplo, que não podemos falar abertamente da palavra de Deus. Muitos acham que tem que fazer aquilo e falar aquilo que é politicamente correto. Não, nós temos que falar aquilo que é biblicamente correto. Nós temos que falar, sim, contra o adultério. Nós temos que falar contra a homossexualidade. Contra o pecado e não contra as pessoas, entenda isso. Nós temos que falar, sim, contra tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Contra a mentira. Contra a impureza sexual, contra a corrupção. Nós precisamos anunciar essa palavra que é verdadeira. Os homens vão de mal a pior. O anticristo vai surgir num tempo em que todos vão estar desatentos, exceto a igreja, mas todos vão estar desatentos. Vai lembrar muito o tempo de Noé. A igreja está avisando, assim como Noé avisou. A igreja está avisando, e está todo mundo, aqueles que estão vivendo para si mesmo, aqueles que rejeitam a Cristo, vivendo como se Jesus Cristo não existisse, como se Deus não existisse, como se Jesus Cristo não fosse voltar. E quando eles verem, a porta da arca já vai estar fechada. O dilúvio já vai ter chegado. Os irmãos lembram? Noé
Ele avisou e ninguém deu crédito a ele. E quando eles viram, o dilúvio chegou, a arca já estava fechada e todos foram condenados, foram mortos. Assim será também. O mundo não vai estar atento, mas a igreja precisa estar preparada, porque a palavra nos prepara para isso. Todos rejeitam os avisos, assim como na época de Noé, todos vivem despreocupadamente, como se fosse viver eternamente aqui. E por que isso ainda não aconteceu? Porque Deus ainda não deixou, porque ainda não chegou o tempo. Versículos 6 e 7, agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Ele será revelado no tempo determinado por Deus. O anticristo escatológico, aquele do fim, que precederá, que virá antes da vinda de Cristo, ainda não se manifestou, porque ele está sendo impedido por isso, impedido por Deus. Deus colocou alguém que impede ele de se manifestar. O apóstolo Paulo não diz aqui exatamente o que é, mas nós sabemos que é Deus que faz isso, Deus que o impede. O anticristo ainda não veio, porque Deus está impedindo. O apóstolo Paulo diz, agora sabeis o que o detém. O apóstolo Paulo deu esse ensinamento para a igreja em Tessalônica, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. O mal, o ministério da iniquidade já opera, e só aguarda o tempo determinado para ser revelado. A ocasião oportuna, a plenitude dos tempos, assim como Jesus Cristo veio na ocasião oportuna, o anticristo será revelado na ocasião oportuna, no cronograma de quem? De Deus. Quando será, pastor? Deus sabe. Vamos tentar adivinhar a data? Não, Deus sabe. E como será esse anticristo? Ele terá poder, o poder de Satanás. Versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo, ele virá no poder do seu Senhor, no poder de Satanás. Ele fará coisas espetaculares, ele fará milagres impressionantes pela ação de Satanás. Ele não será um homem comum. A palavra grega energeia, que traduzida aqui por ação de Satanás, é empregada com frequência para operação sobrenatural. Ele terá nele o poder de Satanás, que perto do poder de Jesus Cristo não é nada. Nós vivemos uma sociedade que busca por milagres, irmãos. Os irmãos estão entendendo porque muitos serão enganados? A nossa sociedade quer ver milagre. O mundo quer ver sinais. E esse anticristo, ele terá o poder de Satanás para fazer sinais, falsos sinais, mas que impressionará e enganará muitos para acreditar nas mentiras. Queridos, o que nós precisamos estar atentos é a palavra de Deus. Nós não precisamos correr atrás de milagres. O maior milagre de todos já foi realizado na cruz. Nós somos salvos da condenação. Você não deve correr atrás de milagres. O que nós devemos fazer é orar e colocar tudo diante de Deus. É isso que Deus nos instrui em sua palavra. Se você estiver atento à palavra de Deus, você não correrá atrás de milagres, mas você buscará viver um relacionamento com Deus verdadeiro. Mas infelizmente esse mundo cego em que nós vivemos, que jaz no maligno, busca por milagres, e muitos serão enganados pelo anticristo. Muitos serão enganados pelo poder de Satanás. Muitos acreditarão nas mentiras, nos falsos ensinos. Nesse tempo os homens não vão suportar a sã doutrina, então os falsos ensinos, os milagres falsos serão uma maravilha para esses que rejeitam a Cristo. E queridos, nós, como disse, nós já estamos vendo essas coisas acontecendo. O misticismo, falsos ensinos, heresias sendo pregadas nos púlpitos de nossas igrejas.
Pessoas pregando coisas que não estão na palavra de Deus. Pessoas lotando templos em busca de milagres. Satanás vai dar o seu poder para esse anticristo, para que ele realize sinais e prodígios. Observe como que Satanás é um imitador de Deus. Jesus Cristo, quando ele veio, ele fez o quê? Sinais e prodígios verdadeiros. O anticristo fará sinais e prodígios falsos. Milagres, prodígios e sinais. Satanás, ele sempre foi um imitador, um enganador. E não será diferente nos tempos do fim. Ele tem falsos ministros, falsos pregadores, tem falsos cristãos que servem a Satanás. Existe um grupo de pessoas que pensa estar adorando a Deus, mas na verdade adora o diabo. Porque creem numa justiça que não é a justiça de Deus. Muitos creem na justiça própria. Eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, queridos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. E sermos salvos pelo que Cristo fez nos move a viver de maneira diferente agora. Não para ser salvos, mas porque fomos salvos. O propósito dos milagres de Deus é conduzir as pessoas à verdade. Os propósitos do milagre do anticristo é conduzir as pessoas para a mentira e para a adoração a Satanás. E, infelizmente, esse anticristo ele terá seguidores. Observe comigo o que diz o versículo 11 e 12. Nós estamos encerrando, irmãos. Os versículos 11 e 12. Vamos juntos? E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Os irmãos observaram? O finzinho do versículo 10, coloca por favor, vamos ler juntos também. Versículo 10. Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Quem são os que serão enganados? Aqueles que não receberam a Cristo Jesus. O amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, vai dizer o versículo 11, por esse motivo Deus vai entregar a eles as próprias vontades. A Bíblia nos mostra, em vários textos, Romanos 1, 28, em Provérbios nós vemos isso, e aqui também, quando a palavra de Deus diz, Deus lhes envia a operação do erro, é entregar a própria vontade. A pior coisa que Deus pode fazer para mim e para você é nos entregar a nossa própria vontade. Sabe por quê? Porque eu não sei o que eu quero. Você não sabe o que você quer. Nosso coração é um coração enganoso, é um coração manchado pelo pecado. E só quando nós vivemos a vontade de Cristo, a vida dele, o Espírito dele em nós, é que vivemos uma vida de satisfação verdadeira. Mas a palavra de Deus diz aqui, aqueles que rejeitaram a justiça, rejeitaram a verdade e se tornaram servos da injustiça, Deus os entrega ao seu próprio erro. Deus deixa eles viverem da maneira que eles querem, caminhando a passos largos para o inferno. E os seguidores do anticristo, eles podem ser descritos de algumas maneiras. O versículo 10 já diz, são aqueles que não acolheram o amor da verdade. A verdade de Deus não interessa a essas pessoas, eles rejeitam a verdade. O versículo 12 vão dizer que é aqueles que não dão crédito à verdade, não creram na verdade, diz o versículo 12. Aqueles que serão julgados, não pelo pecado da ignorância, não é que eles não tenham ouvido a verdade, mas eles rejeitaram a verdade. Infelizmente, muitos têm rejeitado a verdade do Evangelho, desprezando a verdade, desprezando a mensagem de salvação, desprezando o fato de que só em Cristo nós temos salvação e que não há nenhum outro meio, não há nenhum outro caminho para sermos salvos senão por Cristo Jesus. Mas muitos desprezam essa verdade, não porque não conhecem a verdade, mas porque abominam a verdade e preferem a mentira. Versículo 2 ainda vai dizer que se deleitam na injustiça. O que é se deleitar? Ter prazer. Não tem prazer na justiça de Deus, mas tem prazer na injustiça do mundo.
não creem na verdade, então não vivem a verdade, mas vivem a injustiça, a apostasia, toda a corrupção moral, o pecado, desemboca nisso, nesse triste final, na condenação, na perdição, e o entendimento errado da palavra de Deus, equívocos a respeito da segunda vinda de Cristo, como estava acontecendo, precisam ser corrigidos. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve essa carta. Jesus deixou claro, o julgamento é este, João 3,19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Que triste realidade. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as minhas obras são más, deixa eu continuar nas trevas, porque nas trevas ninguém vai me ver. Mas na luz, quando eu vou para a luz revela a minha maldade, e eu preciso fazer o quê? Ser liberto dessa maldade. E quem me liberta é a própria luz, que é Jesus Cristo. Mas os homens amaram mais o pecado do que a Cristo, portanto o crucificaram. Os homens hoje, o mundo hoje ama mais as suas próprias vontades, o pecado, do que a verdade, do que a luz. Então prefere continuar vivendo conforme a sua própria vontade, prefere continuar caminhando a passos largos para o inferno. Versículo 11, vai falar da verdade de que eles são entregues por Deus à sua própria vontade. Deus sentencia os seguidores do anticristo, dando a eles o que eles sempre buscaram, viver da sua própria maneira. Não acolheram o amor, rejeitam a verdade, não deram crédito a Deus, então vivam caminhando a passos largos para o inferno. Deus lhes entrega a operação do erro. Amados, quando o homem ele se perde, a culpa é do homem. E quando o homem ele é encontrado por Deus, o mérito é de Deus. O que todos nós merecemos é a condenação ao inferno. Mas pela graça de Deus, quando cremos na palavra dele, entendemos quem Cristo é, o que ele fez por nós e que devemos viver para ele, somos salvos. Mas quando os homens praticam as impurezas, Deus os entrega aos desejos pecaminosos do seu coração. E quando recusam reconhecer a Deus, a conduta imunda deles. O apóstolo Paulo vai dizer isso também lá em Romanos 1:28. E, por fim, eles são julgados e condenados. Os seguidores do anticristo, aqueles que rejeitam a Cristo, serão condenados à perdição, vão morrer, viverão a morte eterna no inferno. O destino daqueles que rejeitam a Cristo é o mesmo destino do anticristo, é o mesmo destino de Satanás, o lago de fogo. Quem não anda no caminho da vida, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo está caminhando no caminho da morte, no caminho de Satanás. Mas como nós já dissemos aqui, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o final é feliz. Se não me engano posso errar aqui o nome do autor, mas foi Billy Graham que disse: eu sei que esse mundo pode parecer, se não foi exatamente com essas palavras, mas algo assim, pode parecer um grande caos, mas fique tranquilo, eu li a Bíblia até o final, e no final tudo termina bem, para aqueles que estão em Cristo Jesus. No final está revelado que aqueles que estão em Cristo Jesus viverão eternamente com Ele, para a glória dEle, na glória dEle. E o que acontecerá com o anticristo? Versículo 8 diz, ele será derrotado como? Nenhum homem, nenhuma força humana vai derrotar ele. Mas Jesus Cristo vai derrotar ele como o sopro de sua boca. E destruirá com a manifestação da sua vinda. A manifestação da vinda de Jesus Cristo destrói o anticristo. Aquilo que é tão forte diante de nós, diante de Cristo não é nada. Não tem força alguma.
não tem poder algum. Por isso nós precisamos estar em quem? Em Cristo. Precisamos viver no poder dEle, precisamos viver pela direção dEle. Quando Cristo vier na sua glória, matará com um sopro. Na manifestação da sua vinda, o seu poder manifestado, não há quem possa resistir. O anticristo será quebrado sem esforço de mãos humanas. Jesus vai tirar o domínio dele. Jesus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, e não há nenhum mal que possa resistir a Ele. Não há nenhum mal que possa resistir a Ele. O anticristo será lançado no lago de fogo junto com os seus servos, junto com aqueles que rejeitam a Cristo, e ele será atormentado pelos séculos dos séculos. A igreja selada por Deus, salva por Deus, vai preferir a morte do que servir a esse anticristo e ter esse triste destino. Nada se compara com a vida eterna. A morte física, todos nós vamos passar por ela em algum momento. A igreja não se dobrará diante do anticristo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida não adorarão a nenhum outro senão a Deus, nem serão condenados, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, algumas aplicações para a nossa vida, esse texto, que não é um texto fácil, é um texto que fala da segunda vinda de Cristo, fala do anticristo, e talvez você ainda tenha alguma dúvida sobre esse texto. Nós oramos ao Senhor que pela graça dEle você tenha entendido essa palavra, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Mas como que esse texto se aplica para a nossa vida hoje, agora? O que nós podemos tirar de lição para nós? Há uma força do mal agindo no mundo. O mistério da iniquidade já opera, a palavra de Deus diz. Então, o mistério da iniquidade já opera no mundo, preparando o cenário para a vinda do anticristo, para o acontecimento da apostasia, e muitos caminham desapercebidos, muitos caminham sem se atentar para esses perigos. Poucos são os que estão preparados. Enquanto o mundo se afunda no abismo do pecado, nós, a igreja, precisamos ser aqueles que alertam a respeito do perigo iminente. Assim como os profetas, assim como Noé falou do juízo de Deus, do dilúvio que viria, eu e você agora precisamos anunciar que Jesus Cristo é a única salvação. Ele voltará e aqueles que não estiverem nele serão condenados, serão enganados pelo anticristo, serão condenados ao lago de fogo, do tormento eterno, do inferno. Muitos caminhos desapercebidos, mas a igreja, ela é desafiada por Deus a alcançar os povos, a alcançar a toda a terra para Cristo, oferecendo a eles a vida eterna e não a condenação, a morte. Um outro fato importante que nós podemos aplicar na nossa vida, não podemos esquecer jamais, é que Deus tem o controle de tudo. Nada está fora do controle de Deus. O iníquo, o anticristo, o filho da perdição, ele só vai vir no tempo em que Deus determinar. Ele terá o seu poder limitado por Deus, a sua ação limitada por Deus, ele só fará aquilo que Deus deixar fazer. Ele não tocará, ele não conseguirá destruir a igreja. Os falsos cristãos apostatarão da fé, mas a igreja verdadeira permanecerá firme. Deus tem o controle de tudo. Até mesmo o anticristo, ele não tem poder para fazer nada fora dos planos de Deus, fora do cronograma de Deus. Ele vai vir no tempo que Deus determinar. E por fim, no final, a vitória é de Deus e do povo de Deus. No final,
Ninguém poderá se opor a Deus e prevalecer contra Ele. O anticristo, suas forças, ele fará milagres, enganará muitos, mas chegará um momento que Deus dirá, basta. Então ele vai ser condenado pelos séculos dos séculos. Amados, o mal ele age nesse mundo. Ele age nesse mundo. Mas nós podemos confiar e descansar em Deus, porque Ele tem o controle de tudo e Ele vencerá de forma definitiva o mal. Precisamos permanecer nele e não cairmos de forma alguma em enganos. E para não cairmos em enganos, precisamos observar a palavra dele, o poder de Deus para a salvação, a palavra de Deus, o Evangelho. Deus nos abençoe, que possamos entender a maravilha da segunda vinda de Cristo e desejá-la. E enquanto Ele não vem, nós anunciamos o amor dEle, a salvação e a vida que só há nele. Amém? Quero convidar o pastor Helenilson, para nós estarmos orando, encerrando assim o culto desta noite. Deus abençoe a sua vida também, que nos acompanha através das redes sociais. Deus possa estar nos abençoando. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos estar orando, vamos falar com Deus. Quero pedir aos irmãos que orem em favor daquelas pessoas que se encontram enfermas, das famílias enlutadas. Essa semana nós tivemos um desprazer de ter uma notícia de um colega pastor que veio a falecer devido ao Covid. Então, vamos estar orando pelas famílias. Pai bendito, nós agradecemos a graça, o poder do Senhor sobre a vida daqueles que creem. E pedimos misericórdia, Senhor, por aqueles que ainda não têm uma intimidade com o Senhor. Suplicamos também, ó Deus, por aqueles que estão fracos na fé, que ainda, ó Deus, não têm raízes no Teu reino, que não têm, ó Deus, intimidade de falar com o Senhor face a face, que ainda, ó Deus, não têm experimentado do manancial da graça do Senhor. Ó Deus, desperte os nossos irmãos, Senhor, que dormem, para que possa orar, para que possa ler mais a Bíblia, para que possa ter mais intimidade com o Senhor. Ó Deus bendito e todo-poderoso, obrigado a Deus por essa porção que o Senhor colocou para nós, na qual bebemos, nos alimentamos. Agora estamos firmes e fortes, ó Deus, diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque a cada dia nos alimentamos, bebemos da Tua palavra. A cada dia vamos crescendo, a cada dia as nossas raízes, ó Deus, vai se estendendo no Teu reino. Ó Deus, obrigado pela vida do Teu servo, Senhor, que trouxe essa mensagem, Senhor, que a cada dia vem crescendo na graça e no conhecimento. Ó Deus, nos leve agora em paz para os nossos lares e nos proteja, Senhor, devido a essa pandemia que estamos passando, Senhor. Console os corações dos nossos irmãos, console, ó Deus, aqueles que neste momento estão chorando a dor da separação. Nós Te agradecemos e pedimos Tuas bênçãos em nome de Jesus, o Senhor de nossas vidas, agora e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.